Já é boa noite, já não é nem boa tarde, boa noite. Eu quero parabenizar a vocês que estão tomando essa iniciativa de buscar esse tratamento. Isso é fundamental para nossas vidas. Romanos capítulo 7, já foi orado, já está tudo entregue ao Senhor Jesus. E eu quero trazer para vocês a primeira palestra, depois a pastora Palone vem com a segunda palestra, e depois eu venho com o fechamento das palestras e a pastora vem com a oração e o momento profético para todos nós, amém? Romanos capítulo 7, versículo 19, que diz assim, ó: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, da minha mente, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Queridos, está na hora de nós quebrarmos a mentira que estão roubando a herança real das pessoas, para que elas possam andar na liberdade que torna possível através de Jesus. Está na hora de quebrar certas coisas. A cura interior, na verdade, ela é muito mal interpretada por muitas pessoas, e isso faz com que você tenha medo de buscar a sua própria felicidade, a sua própria cura. Porque uma pessoa curada, ela também é uma pessoa feliz. E quando as pessoas são mantidas a uma mentira ou a uma fortaleza exclusa dela, essa é a minha vida, é assim que eu sou, ela cria uma fortaleza ao entorno dela e ela não se permite ser ajudada e muito menos que alguém lhe ajude. Então ela vive debaixo dessa mentira, eu sou assim mesmo, quando na verdade existe sim solução. Isso pode surgir danos físicos, emocionais e espirituais na vida da pessoa. E como causa danos físicos, emocionais e espirituais quando a pessoa não quer buscar ajuda na questão de cura interior. Jesus não veio só para salvar. Ele veio para salvar, curar e libertar. Nós somos corpo, alma, espírito. Ele veio para salvar, ele veio para libertar, mas ele também veio para curar. Enquanto o meu espírito, a minha alma, que tem um destino de vida eterna com Deus, eu sou um corpo. Nós somos o espírito que temos uma alma, que são os nossos sentimentos, e que habitamos em um corpo. E se eu não tratar dessas três partes, a gente sofre. Então é muito importante que a gente entenda, vou repetir, que Jesus não veio só para salvar, curar e libertar. Não, ele veio para as três coisas, não veio para uma ou outra, ele veio para as três coisas. E o mundo se beneficia quando os cristãos são bem tratados e curados, como o mundo fica feliz e fica muito mais prático. Nós temos nessa leitura que eu fiz, uma luta interior de Paulo, do versículo 14 ao 21, uma luta interior, e no versículo 23, ali ele buscando uma cura interior. Paulo, pastor, sim, Paulo, como outros homens na Bíblia, deixaram muito bem claro que eles passaram por situações interior. Paulo tinha também um conflito, e o que mais, é um versículo clássico, muito conhecido, né? O que eu quero é o que eu faço, e o que eu não quero, quer dizer, o que eu não quero eu faço, e o que eu quero fazer eu não consigo. É uma luta interior dentro dele. E precisava, como todos nós precisamos, dessa cura. E a verdade é que não se resolve nada lá fora sem primeiro resolver aqui dentro. Não se resolve nada lá fora sem primeiro resolver aqui dentro. Exemplo, Adão e Eva. Eles não resolveram lá dentro, no melhor lugar da época, jardim no Éden, eles não resolveram lá dentro e foram expulsos.
e depois para resolver lá fora com muita dor. Você não consegue resolver o outro sem primeiro resolver a você. Quando se trata do casal, quando se trata da família, quando se trata de amigos, colegas de trabalho, às vezes a gente quer cobrar do outro, quando na verdade eu quero cobrar lá fora quando eu não cobro lá dentro. E aí fica difícil. Então é muito importante que todos saibam resolver primeiro lá dentro. Tipo, antes de a gente querer tratar o mundo, se trate primeiro. Antes de eu querer falar de alguém, fale de você primeiro. Como diz lá em Mateus, né, a questão da trave do olho do irmão. Então é muito importante a gente se preocupar com isso. Treine o seu cérebro para a felicidade. Guarde isso, não é um jargão, é uma seriedade. Treine o seu cérebro para o quê? Treine o seu cérebro para a felicidade. E nós sabemos que na nossa mente existe o consciente e o inconsciente. Eu vou trabalhar muito essa área, depois a pastora Palome vem com uma outra área, e a gente vai juntar tudo, e no final nós vamos chegar num final feliz. Amém, queridas? Treine o seu cérebro para o quê? Para a felicidade. Nós temos na nossa mente o nosso consciente e o nosso inconsciente. Por exemplo, o consciente é o que você acha que é. Eu sou o Lúcio, sou pastor, sou casado, tenho uma esposa linda, filhos lindos, uma família abençoada, um neto abençoado, tenho um genro, tenho um cachorro neto. Eu tenho consciência de tudo isso que eu tenho. Eu tenho filhos que Deus me deu. Eu tenho que fazer tal coisa amanhã, depois da manhã, como eu fiz tal coisa ontem. Eu sou consciente, a consciência. E o nosso subconsciente? O nosso subconsciente, ou nosso inconsciente, é aquilo que comanda você. Exemplo, quem faz você dormir, produzir hormônios, batimentos cardíacos, enquanto você está dormindo? Você acha que se apaga, é um apagão e está tudo certo? Claro que Deus cuida, Deus não dorme, mas Ele deu ao nosso corpo todo o sistema de cuidados. E o nosso subconsciente, é Ele que faz coisas quando você não está consciente. Ele tem cuidado e guardado. Agora, uma coisa é muito importante, guarde bem. O nosso inconsciente, ele é atemporal, ele é fora do tempo. O nosso inconsciente, ele faz você viver ou lembrar o que aconteceu há 30, 40, 50 anos. Como eu estou com 62 anos, ele traz para mim coisas que aconteceram há 62 anos, ou há 60 anos, ou há 59 anos, como se fosse agora. Gravem isso. Ele é fora de tempo. Ele é o quê? Atemporal. Para ele não há tempo. Para ele o que você viveu 30, 40 anos é o que está vivendo agora. Ele registra tudo que você viveu e vive. Tudo que você viu e ouviu. Prova. Às vezes o casal está falando situações boas ou ruins, brincando ou discutindo, e a gente pensa que a criança, não, ele está lá quietinho, está lá deitado, tá, mas o subconsciente dele está ligadão. E se são coisas que machucam a ele, o subconsciente já está guardando toda essa informação e formação na criança. Já vão pegando, pais, a responsabilidade que Deus deu a nós. Salmo 127 diz que está no ventre da mulher um galardão, um presente de Deus. E como a flecha na mão do valente, assim é o jovem. Ou como a flecha na mão do arqueiro. Quanto mais você prepara para lançar a flecha, assim é o pai que prepara para lançar o filho. E muito tem a ver lá no começo. Aquilo que você faz ou aquilo que você fala. Você não funciona no que é. Você funciona baseado no seu inconsciente. Olha mais um exemplo. A gente aprende a dirigir. Aí quando você aprende a dirigir, você já mandou o comando para o inconsciente e para a nossa mente. Você já percebeu que às vezes você está dirigindo e você nem percebeu que estava dirigindo? Você vai no tão automático, andar de bicicleta. Fica 10 anos, uma vez que você aprendeu. Você não anda direitinho? E andar de bicicleta é muito mental do que físico. É muito o equilíbrio
na nossa mente. Queridos, como é dito, a mente é um campo de batalha. E como é? Porque dali saem coisas boas, coisas frutíferas. Como pode sair também algumas situações. Eu vou explicando para vocês. Gravem o máximo que vocês puderem. O nosso inconsciente, ele busca sempre a nossa felicidade. Ele busca sempre a nossa felicidade. Significa que toda situação dolorosa que você passou na sua vida, como traumas, feridas, bullying, abandono, frustrações, desprezo, tudo que você passou, todo trauma, toda pancada que você levou, seja ela forte ou leve, porque toda pancada dói. Bater na parede vai doer, mas se alguém me dá um tapa na orelha, vai doer do mesmo jeito. Seja pancada leve ou forte. Uma pancada forte, a dor é muito mais forte. Um carro vai e bate numa parede, é uma pancada. Mas se alguém pegar o martelo e ficar batendo no carro, tum, 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 ou você não cuidar, a pancada, o desgaste vai ser o mesmo. E o final vai ser o mesmo. Então é muito importante cuidar para que os nossos traumas, tudo aquilo que a gente passou, o nosso inconsciente ele faz com que você supere elas. Aconteceu alguma coisa que me traumatizou muito lá atrás. O meu inconsciente, na verdade, ele vai fazer com que eu vença aquele trauma. E às vezes isso faz com que eu passe a viver alguma situação semelhante. E ele não é vilão, ele não faz por maldade, ele faz para que você supere aquele trauma ou aquela situação que você viveu. Ele busca fazer com que você supere. Se você superar, o seu inconsciente trará a você amadurecimento. E você estará mais feliz e não ficará traumatizado. Exemplo, tem pessoas que já passou por tanta coisa na vida, mas não sofre por isso. Eu não tenho traumas, eu não tenho bloqueio. Que bom! Mas infelizmente a maioria já não é assim. A maioria vive numa situação de passado. E infelizmente muitas pessoas até passam por coisas que ele não tem culpa. Ele não tem culpa de ter passado por isto. Ele era um bebê, ele era uma criança. Ele ouviu alguma coisa que lhe causou esse trauma, e o inconsciente registrou como um trauma e quer fazer com que você supere esta situação. Isso é uma cura interior que nós devemos trazer sim para a igreja. Quantas pessoas morreram dentro da igreja dizendo, mas eu não entendo, eu sirvo a Deus, eu dou meu dízimo, eu canto, eu oro e tal, mas ela não foi curada da forma que deveria ser. Isso vai ser explicado mais à frente. Só que quando ela consegue resolver, ela vive melhor, vive mais feliz. Só que quando a pessoa não consegue superar os traumas vividos no passado, o seu inconsciente vai entrar numa compulsão de repetição. Ou seja, enquanto ela não sarar, não curar aquele trauma, ela vai ficar numa compulsão de repetição. E eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam entender. Quem não passa de ano, Karina é professora, tem mais professores aqui, é que hoje parece que são obrigados a passar, não sei como é que está, mas quem não passa de ano, qual que é o correto? Autoescola, a pessoa reprovada, ela tem que fazer o quê? Tem que fazer? De novo. A pessoa está numa faculdade, faltou, só tirou nota baixa. Ela passa de ano numa faculdade, onde você estuda, Léo? Salmista passa de ano? Tem que fazer o quê? Tem que fazer de novo. E o inconsciente leva isso para uma compulsão de repetição. Se você não superou aquele trauma, aquela situação, ele vai fazer com que você viva isso novamente. Aí, meu filho, as coisas começam a acontecer. Ela faz com que você viva naquilo que você não conseguiu resolver, e isto explica os relacionamentos tóxicos. Ele vai fazer com que o seu inconsciente comece cedo a atrair para você situações dolorosas que você já viveu no passado. Daí o porquê de muitas pessoas viverem dessa forma. Tudo para que você seja bem resolvido nesta área. Aí eu dou um exemplo.
Uma menina que cresce, ou uma criança vendo seu pai alcoolizado, xingando e batendo na sua mãe. O inconsciente desta menina, ou deste menino, vamos usar uma menina, não consegue entender, ela não consegue ter uma consciência, um raciocínio lógico de por que que o meu pai, a quem eu tanto amo, bate na minha mãe, quem eu também amo. É um trauma, é uma pancada que ela toma, e quando essa menina cresce, o inconsciente dela, como ele é atemporal, sabe que na consciência dessa menina não se resolveu essa situação. Ela não entendeu por que que o pai bate na mãe. E o que vai acontecer? Essa menina pode estar numa passeata evangélica, numa passeata católica, pode estar no meio de gente do bem, ou em multidão de pessoas de uma empresa. Ela pode estar num lugar que só tem gente do bem. Mas o inconsciente dela faz com que ela acabe tendo atração por alguém que é do mesmo jeito que foi o pai dela. E quantas pessoas têm atraído pessoas como foi o pai dela? Se ele é um príncipe, a pessoa vai querer, tipo, eu quero que o meu marido seja igual ao meu pai e é com a minha mãe, no bom sentido. Porque já está resolvido, não tem traumas. Mas quando se tem um trauma, a pessoa, sem perceber, ela é levada não é pelo que sente, mas pelo inconsciente. Ela acaba sendo levada para uma situação para se resolver. Essa menina vai crescer, ela vai acabar sendo atraída por alguém igual ao pai. Ela vai sofrer no casamento, aí depois se separa, casa de novo, sofre de novo. E uma das frases que mais se ouve: eu não sou feliz no casamento. Quem já não ouviu isso? Eu não sou feliz nos relacionamentos, porque ela não entendeu a necessidade de resolver isso, mas que não seria encontrando alguém igual ao pai. Não é porque o pai é isso, aquilo, no mau sentido, tem que encontrar alguém igual. Ela tem que mudar a chavinha dela. Eu sempre me dou como exemplo. Eu cresci, até os 6 para 7 anos, eu perdi meu pai. Já para 7 anos eu perdi, eu tive que ir no velório do meu pai. Mas o meu consciente, a minha inconsciência, me faz lembrar de muitas vezes que meu pai chegava bêbado, brigando com a minha mãe, quebrando coisas, e minha mãe brigando com ele. O meu inconsciente registrava tudo isso. Mas olha que coisa interessante, eu gerei no meu consciente, hoje eu entendo isso, na época eu não entendia nada, e no meu inconsciente, que aquilo para mim já era resolvido. Como assim, pastor? Você ouviu teu pai e tua mãe brigando? Você ouviu seu pai morrer por causa de bebidas? O meu pai, os 2 irmãos do meu pai, a irmã do meu pai, os 3 amigos do meu pai, tudo morreram por causa de bebida. O que eu gerei na minha consciência? E eu dizia, sem eu saber, eu chamava a palavra profética: eu não quero dar o desgosto que o meu pai deu para minha mãe, para minha esposa quando eu casar. Reformulando, quando eu crescer e casar, eu não quero dar o desgosto para minha esposa como meu pai deu para minha mãe. Olha, eu tratando, poderia ter sido um bloqueio na minha mente. E eu não tinha o que vocês têm a formação hoje, gente. Quantos de nós crescemos machucados na nossa época, sem trazer choques e traumas? A minha mãe me ensinou de um jeito, assembleiana, no jeito dela, mas eu crescia entendendo, é o jeito que ela entendeu para me criar, apanhando muito, de muitas ameaças e não sei o quê, mas eu entendi. Se eu te pegar com um cigarro, faço engolir um maço, nunca fumei, já tinha na minha mente que eu não ia beber, não sei o gosto de uma bebida alcoólica, porque eu trabalhei isso em mim. É importante. Agora, o que nós não podemos é sobrecarregar também o passado e não querer justificar que nós podemos mudar a nossa história. Isso é muito importante na nossa vida. E um outro exemplo prático. Uma criança brincando e de repente é surpreendida pelos pais com palavras negativas. Você parece boba ou bobo. Seu tonto, seu burro, sem juízo.
só fala e só faz o que não presta, para de brincar, parece um... Quem de nós já não fez isso com os filhos? Principalmente criancinha. O subconsciente vai pegar a informação que brincar não é bom. Brincar não é legal. Pastor Cláudio Duarte, para quem todos conhecem, ele fala muitas vezes, e eu vi ele falando esses dias também, que a infância dele foi tão triste, mandava ele calar tanto a boca, ficar tanto quieto, que ele cresceu meio calado. Ele era introvertido, não extrovertido. Ele era ao contrário do que ele é hoje. Depois eu dou mais detalhe dele. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Ele não era essa pessoa que ele é. Porque ele cresceu em lares diferentes e a maioria mandava ele calar a boca. Cala a boca, moleque. Você é muito chato, você fala demais. Por que tem muita gente calado hoje, isolado? Porque ele entende que ser feliz, o subconsciente faz ele entender que ser feliz não dá ruim, não é legal. Gente, o negócio não é sério. Olha a importância de nós sabermos cuidar de cada um de nós, como pai, como filhos. E eu digo também, não leva para o lado da comiseração. Tá vendo? Eu estou assim por... Não. Hoje é uma aula de tratamento, não é um culto diferente, mas a unção, o poder, a presença do Espírito Santo, ela é bem-vinda nesse trabalho também, porque isso aqui é dele, porque dele e para ele são todas as coisas. Porque por ele, para ele, dele, para ele, são todas as coisas, nada. Mas é importante que nós, cristãos, também aprendamos, nós evangélicos, a ter uma vida não só de glória a Deus, aleluia. Chega no posto de gasolina e fala, eis que te digo, enche o tanque do meu tanque, do carro. Aí na hora que o frentista está cheio, fala, eita glória, aleluia, aleluia, Deus te abençoe. E você vai embora, resolveu? O que vai dizer? Esse cara é doido e xarope. E ainda me lesou. Não, nós temos que fazer a parte, o espiritual, mas precisamos também fazer a parte física, material. Pense comigo, queridos, uma criança também que ela sofre bullying, que hoje é chique, hoje é bullying, né? Às vezes eu vejo minha Karina falando, a Priscila, elas conversando, pai, eu já passei tanto bullying, mas eu sou bem resolvido com essas coisas, mas hoje as pessoas sofrem, mas a gente entende, o mundo está emocionalmente mais abalado, eles estão menos preparados na área emocional, e por que não na espiritual, mas uma pessoa que sofre bullying, uma pessoa que na escola só apanha dos maiores, uma pessoa que sofre bullying até dentro de casa com os pais, ou com os irmãos mais velhos, e ela não tem um mecanismo de defesa no físico, somente vai alimentando, tá vendo? Você é o indefeso, você é isso, você é aquilo outro. Quando essa criança, quando a pessoa cresce, ela, sem perceber, ela fica agressiva. Ela fica agressiva com pessoas, e às vezes ela faz coisa que eu tenho certeza que ela não queria fazer e nem falar. Mas o subconsciente, tudo que está fazendo, como ele é atemporal, ele está trazendo aquela criança indefesa, que às vezes também foi molestada, enfim, que sofreu situações que ela não queria passar, e ela fica tão indefesa. Uma criança que cresceu em um lar onde não tem afeto paterno, materno, não tem abraço, não tem palavras de carinho, essa criança ela fica assim engessada, pode perceber, às vezes você vai abraçar alguém, a pessoa até, ela não consegue, ela não tem isso, esse afeto de amor, ela fica agressiva. E muitas vezes nós adultos, nós agredimos alguém com palavras, nós agredimos pessoas verbalmente, e a pergunta que eu faço para você mesmo, refletir, para todos nós, essa pessoa que às vezes em você é tão agressivo, tão mal educado, ou você fala, puxa, não devia ter falado isso, por que eu fui, nossa, vem aquele remorso, quem já não passou por isso? A pergunta que eu faço, é o adulto que está em você hoje ou a criança que foi ontem? Você está trazendo a criança em defesa de ontem,
e descarregando tudo hoje. E tem que ser tratado isso. Você não pode permitir que essa criança de ontem, tão machucada, dê sequência a uma geração tão machucada, que é a sua família. O tronco que você está gerando hoje, a tua família, essa geração que você está formando, você é o tronco, você é a raiz de uma nova geração. Dentro da minha casa, eu e a minha esposa somos a raiz de uma nova geração. E que frutos nós vamos dar? Só bons filhos que estudam, que trabalham, que casaram, que têm sua casa? Será que é só isso? Meu filho está formado, meu filho tem casa própria, meu filho tem carro, mas e dentro dele, e dentro dela? E as emoções foram tratadas? Que bagagem que ela está levando para, ou vai levar para a sua vida independente, seja casado ou solteiro? Que ninguém é obrigado a casar. Se a pessoa opta, eu quero ter uma vida solo, quero viver tranquilo, não tem problema. Mas o que ela vai levar para a casa dela? Então nós temos que tomar muito cuidado com esses traumas de infância que nós causamos nos nossos filhos, em nossas crianças, e os adolescentes, tem bastante aqui, também tratarem, porque às vezes a geração de hoje é até muito bem tratado pelos pais, os pais dão tudo, cuidam e está certo, dá uma boa alimentação, coisa que nós de repente não tínhamos na época, mas hoje eles têm. Coca-Cola na minha época era só em festa, olha lá, era Pepsi ou Crush, mas hoje para eles é todo dia, toda hora, a hora que quer. Então para nós é diferente, para eles é diferente, mas muitas vezes o problema não está, viu, jovens, nem nos pais, são nas mensagens subliminar que aparecem em vídeos, em filmes, em músicas, umas mensagens com intenção e que vai para o subconsciente. O que vê, o que ouve, e às vezes os pais falam, não entendo, eu criei na igreja e a gente deu a melhor educação, mas na mensagem também vai para o subconsciente. E se eu não souber tratar bem a minha mente, assim como o dinheiro, ele é muito bom quando eu sou o senhor dele, não ele o meu senhor, assim a minha mente, ela vai muito bem quando eu sou o senhor da minha mente, não a minha mente o meu senhor. Porque como eu já falei para vocês, a mente mente. E muitas das vezes é mentira que você não é ninguém, é mentira que você não vale nada, é mentira que você não pode mudar o teu rumo da tua história, é mentira, você pode. Porque a palavra diz, tudo posso. Queridos, então volto a perguntar, esse homem ou esta mulher adulta, que às vezes toma atitudes agressivas com pessoas, porque de repente teu pai foi muito agressivo com você, a tua mãe foi muito agressiva com você, ou às vezes o pai e a mãe foi muito bonzinho, mas a amizade que permeava ao teu redor, amigos de escola, de trabalho, amigos da rua, colegas de rua, foram tão agressivos com você, e você não tinha uma defesa. Agora você cresceu para se defender, e às vezes você é tão agressivo com outras pessoas. Eu quero que você reflita bem nisso. Quem é que está agindo hoje? É eu, Lúcio, adulto, ou eu, Lúcio, criança? O que eu posso fazer para melhorar isso? Nós precisamos melhorar. Hoje o mundo está precisando de abraço, está precisando de cura, está precisando de palavras, Jesus te ama, estou aqui para te ajudar. O mundo hoje está precisando de pessoas passivas, pessoas do bem, porque pessoas para estragar, mesmo porque a Bíblia já diz em Coríntios 4, que o Deus desse século, Deus em D minúsculo, ele jaz nesse mundo, ele tem o seu comando nesse mundo. Mas diga você mesmo para você, o meu mundo quem faz dele sou eu. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai. O que é o todo mundo? As pessoas pensam que todo mundo é uma questão geográfica. Ide por todo mundo, vou para a África. E quando eu falo mundo, a pessoa quer ir para a África, quer ir para os Estados Unidos. Lugar do dinheiro é o lugar da pobreza. Ide por todo mundo. Gente, o mundo, o primeiro mundo que você tem que ir é no seu. Vós estáis nesse mundo, mas não sois.
Você tem que buscar melhorar o seu mundo. Que mundo eu quero viver? Depois se preocupar com o mundo eterno. Se esse mundo não é meu, vós estáis nesse mundo, mas não sois desse mundo, então Deus tem um mundo melhor para mim, que é a vida eterna na glória celestial. Ponto. E depois curado para curar, eu tenho que agora ajudar outras pessoas. O seu mundo, de repente, está dentro da sua casa. O outro mundo que você tem que ir. O mundo do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Como você tem tratado o mundo do seu filho, a cabeça dele? Como você tem tratado o mundo da sua esposa? Como você tem tratado o mundo do seu esposo? Ide por todo mundo. Não é só geográfico, é também espiritual, é mental, emocional. E as mulheres emocionalmente estão muito mais sobrecarregadas do que os homens. Como que eu trato o mundo na minha casa, no meu trabalho? Eu não via, levanta de novo, filha. Obrigado, 10 minutos, você é legal, você é da hora. Como que o nosso mundo cuida de nós? Viu aí, Paloma, tem placa. Como que o nosso mundo cuida? Eu tenho que cuidar primeiro do meu mundo, depois cuidar do mundo dentro da minha casa, depois o mundo ao redor da minha família, dos meus amigos. Gente, não é só quando eu tiver condições eu vou lá e ir por todo mundo, não. Comece no seu mundinho, comece no mundo da sua casa, no quintal da tua casa, porque isso é importante. Eu dou mais um exemplo, dizendo de Jonas, quando Deus disse para Jonas, vai à cidade de Nínive e prega a minha palavra. Nínive, capital da Síria. A Síria na época era o país que todo mundo tinha medo, todo mundo temia, ninguém queria. Agora você imagina Jonas, criança, cresceu, o menino cresceu ouvindo, os assírios são terríveis, são cruéis mesmo. Ele foi ouvindo a sua família, eles são cruéis, eles matam, e matavam crianças, eles não tinham, os assírios na época não tinham dó, inclusive dos israelitas, o povo de Deus. Jonas tinha no subconsciente que o povo era ruim, e agora Deus chega e fala, Jonas, vai lá e prega contra eles. O que entrou? Ele entrou em parafusos, como assim? Eu vou pregar para os meus inimigos. O subconsciente dizia, os caras são ruins. O consciente dizia, vai pregar a palavra. Tanto é que ele foi pregar, era para ir para um lugar, ele foi para outro, nem foi para Tarsis. Ele ali estava com problema interior, em conflito interior. E muitas vezes nós precisamos, quando nós estamos em conflito interior, também entrar nessa questão de ouvir a voz de quem? De mim ou de Deus? Ele ouviu a voz de Deus. Mas como é que ele ouviu? A Bíblia não está escrito, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não tem não é um versículo bíblico, é um chavão, mas amém, mas é bem-vindo no sentido de, Jonas não foi pelo amor, ele foi pelo quê? Não, ele foi de barco, ele foi de peixe. Jonas não foi nem pela dor, ele foi de peixe. Veio um grande peixe, engoliu Jonas e você quer... Aí Jonas, na profundeza dos mares, no coração do inferno, no ventre do inferno, eu clamei ao Senhor. Gente, ao invés de a gente ir lá embaixo para clamar ao Senhor, não é melhor obedecer? É melhor obedecer. Rapidinho ele se curou da cura interior. Mas depois não é que o bichinho foi e pregou, o povo se arrependeu, e não é que ele sentou, depois ele vê a lamentação, mas por que eu fiz isso? Olha, gente, a cura interior é uma coisa que tem que ser ostensiva, não é assim tão... Mas, queridos, bom é ouvir a voz de Deus. Por isso que Paulo disse, o que eu quero, eu não faço. Mas o que eu faço é o que eu não quero. Estou falando do apóstolo Paulo, o homem tem bala na agulha. O homem é que nos deixou aí muitos ensinamentos, mas ele também teve problemas, Jonas também teve, outros que eu vou citar, mas também tiveram. Então, vamos cuidar, não vamos ficar nosso Jesus é tudo para mim, e eu sou o que para ele? E o que eu faço para realmente comprovar que ele é tudo para mim? Queridos, só para entender, a nossa mente é o quê? O subconsciente é o quê? Atemporal, ele é fora do tempo. O que aconteceu há 30, 40 anos, ele traz a memória agora. Se eu não tiver um autocontrole da minha vida e buscar o melhor para a minha vida, ele vai me levar a traumas e bloqueios que aconteceram há anos atrás. E vocês não vão ter culpa disso.
Uma criança que ela está com seu pai, andando com seu pai, e um cachorro vem e morde essa criança. A criança entende que o pai é o protetor, é o provedor. Aí um cachorro vem e morde aquela criança. Ela nem lembra disso. Passa-se os anos, ela vai ver um cachorro. Ela entendeu que o pai era o protetor, mas o pai não percebeu, o cachorro veio e mordeu a criança. Ela vai crescer como? Com medo de cachorro, com trauma de cachorro. Eu não sei porquê, mas eu vejo, às vezes você também, eu não sei porquê, mas eu vivo desse jeito. Então, que tal você começar a refletir? Daqui para frente, vai pensando coisas que traumatizaram a sua vida, coisas que mexeram com a sua vida. Porque Paulo, ele pregou, ele anunciou, mas ele também entrou em conflito na cura interior. Só para vocês entenderem, Jesus na cruz: Pai, se possível, passa de mim. É difícil às vezes, mas todavia, não seja feito a minha vontade, mas a do Pai que está nos céus. O que você está vivendo hoje, começa a dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça de melhor para a minha vida e para os que estão ao meu redor. Amém, queridos? Porque uma pessoa feliz, ela não enche o saco de outras pessoas. Uma pessoa feliz não atormenta a vida de outras pessoas, porque ela é bem resolvida, ela está bem decidida. Gente feliz contagia a felicidade, mas uma pessoa mal resolvida, bloqueada, traumatizada e só vivendo do passado, ela enche o saco de qualquer um que está perto dela, e é por isso que a maioria não quer ficar perto dessa pessoa. Todo mundo quer ficar perto da pastora Kátia, porque ela é o quê? Uma pessoa feliz para frente. Vocês querem ficar perto do pastor Lúcio? Não, porque ele é para trás. O exemplo, calma. Então que nós sejamos para frente e felizes. Amém? Amém? Eu vou ceder 4 minutos a mais para você, filhinha. Vem aqui à frente, vem aqui. Aleluias.